Olá a todos! O projeto que vamos apresentar hoje, desenvolvido por mim, Matheus, e pelo meu colega César, aborda a modelagem e a especificação de hardware para um controle autônomo de distância num veículo móvel de tração diferencial. O nosso principal objetivo prático foi implementar um controlador PID digital, embarcado no microcontrolador STM32, a Bluepill, capaz de fazer com que o carrinho persiga um alvo móvel e mantenha exatamente 30 centímetros de distância, ou o nosso set point estipulado, de um obstáculo frontal. O desafio foi lidar com todas as perturbações mecânicas e eletrônicas inerentes do mundo real, simulando na prática um sistema de cruzeiro adaptativo. Para garantir que a matemática de controle rodasse sem falhas, o nosso primeiro grande desafio foi a arquitetura elétrica. Motores DC são cargas altamente indutivas e geram severos ruídos eletromagnéticos no circuito. Para evitar que essas interferências causassem instabilidade no microcontrolador ou corrompessem a leitura de tempo do sensor ultrassônico, a nossa solução foi isolar completamente as alimentações. Criamos uma malha de potência dedicada de 12 volts conectada à ponte H para o torque dos motores e uma malha lógica isolada de 5 volts exclusiva para a placa STM32 e para o sensor, garantindo um processamento digital totalmente limpo. Entrando na etapa do software, nós discretizamos a equação do PID paralelo para rodar na linguagem C, garantindo um período de amostragem de 10 milissegundos imposto por interrupções de hardware. Para adequar a teoria na prática, aplicamos limites operacionais. Saturamos o PWM num teto de 60% por motivos de segurança. Além disso, criamos uma zona morta lógica. Como o atrito impede o carro de andar com tensões baixas, o PID exige um arranque mínimo de 25% do PWM. Por fim, notamos que o veículo desviava a trajetória devido às simetrias físicas dos motores. Então aplicamos o fator de trimming direcional, atenuando a potência enviada à roda esquerda para 85%. Este valor pode ser alterado conforme as necessidades. Para validar se o controlador está a funcionar, precisamos extrair a telemetria transiente. Inicialmente, usaríamos o módulo de cartão SD, mas defeitos físicos nos cartões disponíveis geravam erros de gravação e atrasavam o loop de controle de 10 milissegundos. A nossa solução de engenharia foi o método de run logging. Transformamos os 20 kilobytes de RAM da Bluepill em uma espécie de caixa preta. Com o veículo rodando na bancada via cabo ST-Link, gravamos os arrays de distância e PWM. Pausávamos a execução via debugger e exportávamos o dump hexadecimal bruto da memória. Posteriormente, utilizamos o script em Python com a biblioteca struct para realizar a engenharia reversa do padrão, reconstruindo os valores de ponto flutuante originais. A análise dos dados revelou com clareza o comportamento físico da planta. Com o setpoint estabelecido em 30 centímetros, realizamos um ensaio análogo ao degrau unitário, uma aproximação rápida e brusca. O carrinho sofreu com inércia mecânica associada ao cúmulo da parcela integral, parando apenas aos 20 centímetros do alvo. Ocorreu um overshoot porque a ponte H estava a cortar o PWM para zero, mas não aplicar a travagem ativa, deixando o carro escorregar em roda livre. Já num cenário simulando com uma rampa, com uma velocidade de aproximação mais lenta, o componente derivativo atuou de uma forma muito superior com um travão preditivo, cortando a potência e estabilizando o carro de forma muito mais segura aos 25 centímetros do alvo. Chegando às conclusões, é importante ressaltar que a nossa implementação final abre bastante espaço para melhorias. Na prática, o veículo ainda acaba por virar um pouco durante o trajeto, provando que apenas aplicar o fator de trimming em malha aberta não é suficiente para equalizar os motores. Além disso, existem formas muito melhores de aplicar o PID, visto que ainda sofremos com um erro físico considerável em relação ao setpoint, estacionando entre 20 e 25 centímetros enquanto o alvo era 30. Para trabalhos futuros, além de incluir encoders das rodas para o controle direcional preciso, o foco será rever a arquitetura da malha e adicionar travagem ativa por reversão de fase, garantindo assim que o erro de posição seja efetivamente anulado. Agradecemos a todos pela atenção.